Vamos orar. Primeiro, vamos orar todos juntos. Deus Pai que nos ama, nós te agradecemos. Tá. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos guiado para diante da sua palavra hoje. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos dado a oportunidade para aprendermos a sua palavra, que é a Bíblia. Esse tempo do estudo bíblico, o Senhor Deus permita para que nós possamos receber todo o ensinamento que o Senhor Deus deseja nos. O Senhor Deus possa estar junto de todos aqueles que estiverem ouvindo a sua palavra. Vamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A primeira palavra, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Já acharam? Vamos ler. Versículo 11. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um imenso prazer por poder encontrá-los assim. O Senhor Deus, Ele chamou cada um de vocês para esse local. O Senhor Deus deseja que cada pessoa possa ouvir a sua palavra e receber a salvação para ir para o céu. O objetivo de estarmos aprendendo a Bíblia é por isso também. O objetivo não é frequentar uma igreja. Durante esses 5 dias, eu não estou aqui na frente para dizer para vocês, venham para a nossa igreja, frequente essa igreja. Qual é o seu objetivo, o motivo de nos ter chamado? O Senhor Jesus, Ele disse, vinde a mim, venham para mim. Então, conforme a palavra do Senhor Jesus, nós vivemos neste mundo cansados, realmente numa vida bem tormentosa. Todos aqui presentes devem ter passado um dia árduo trabalhando e vieram hoje com o corpo cansado. Então, toda a nossa vida nós passamos realmente dias árduos e difíceis. Mas o Senhor Jesus, Ele deseja nos dar o verdadeiro descanso. Não é somente o descanso da carne, mas o verdadeiro descanso do nosso espírito. Então, o Senhor, Ele deseja nos dar o descanso eterno. Ele nos deseja permitir a melhor coisa. É por isso que Ele nos dá sofrimento e coisas difíceis. Quando vivemos no mundo, temos dificuldades, coisas difíceis para resolver. Tudo isso é permitido por Deus. É preciso a dificuldade e o sofrimento no mundo para que nós possamos desejar e depender da paz do Senhor. Quando nós temos sofrimento, dificuldade nessa terra, mais desejamos o reino do céu. Por isso que Deus nos permite a dificuldade e o sofrimento. Enquanto estamos aprendendo a sua palavra, eu gostaria que todos possam conhecer o que é essa paz, esse descanso que Deus quer nos dar a todos. Vamos ler mais uma vez. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Já que estamos cansados, nós buscamos coisas que nos fazem felizes. É uma música do Brasil, mas vamos ouvir um pouco. O que faz você feliz? O que faz você feliz? O que faz você? A lua, a praia, o mar, uma rua, um doce, uma dança, a paixão, dormir cedo, comer chocolate, passear na cidade, o carro, o aumento, a casa, o trabalho. O que faz você feliz? O que faz você? Arroz com feijão, matar a saudade, goiabada com queijo, um amor, um desejo, um beijo na boca, um dia de sol, viver um... Até aqui. Coisas que nos fazem felizes. Goiaba com queijo. Muito delicioso, né? Coisas que nos fazem felizes. Alguns dias atrás teve o jogo do Brasil com a Coreia. Vocês assistiram? Que todos estão felizes porque venceu. E eu também me sinto bem porque o Brasil venceu. Então, realmente, a Coreia do Sul não sabe jogar futebol. Quando nós ganhamos, obtemos essas coisas, nós ficamos felizes momentaneamente. Então, nós queremos ter um melhor carro. Eu quero ter um aumento, eu quero melhorar essa minha qualidade de vida. Casa melhor, uma casa maior. Eu quero um trabalho melhor do que de agora, eu vou ficar feliz. Se eu ganhar mais dinheiro, fico mais feliz. Mas que se obtemos essas coisas, vamos ser felizes e nos esforçamos para isso.
importante é que isso pode nos deixar felizes por um momento, mas não para a eternidade. O que nos pode dar essa eternidade, esse descanso eterno? É somente Deus. Devemos ter o descanso e a verdadeira paz dentro de Cristo. Deus não deseja nos dar a dificuldade e o sofrimento, mas o verdadeiro descanso e paz. E o Senhor Jesus, ele se refere a um homem rico. Lucas capítulo 12, versículo 16, e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Jesus, ele se refere a um homem rico. Este homem era um homem já rico, mas ele começou a produzir abundância com toda a herança que ele tinha. Então, para juntar todas essas minhas riquezas, os meus bens, eu vou construir celeiros maiores. O plano de vida desse homem já está tudo feito. Ele já está dizendo, farei isto, já tem um plano. Nós também formamos planos para a vida. Tem planos para a vida? Então todos têm um planejamento de vida de que alguns anos eu vou trabalhar durante alguns anos assim, quando eu juntar eu vou fazer isso, aquilo. Então esse homem ele ganhou muito dinheiro. Ele derrubou os celeiros existentes e ele planejou, vou construir celeiros maiores para encher mais de riqueza ali dentro. E assim diz. E direi à minha alma: Ele diz para a sua alma: alma, minha alma, tens em depósito muitos bens. Alma, já temos muitos bens, agora vamos comer, beber e nos divertir. De um longo período de tempo, ele planeja se divertir, ser feliz. Ele não precisa mais trabalhar, só precisa comer, beber, viajar. Então, muitas pessoas olham para esse homem e têm a cobiça de que, a inveja de que, eu queria ser assim. Se eu pudesse ter uma vida igual a dele. Eu trabalhei o dia todo hoje, mas ele não precisa mais trabalhar. Ele só come, bebe, descansa, folga. Nossa, que bom. Mas o Senhor Deus, ele diz dessa maneira. Muitos invejam a vida deste homem, mas Deus diz para ele, louco. Nós precisamos prestar atenção nisso. Quando nós olhamos para uma pessoa que vive bem neste mundo, nós podemos ter inveja daquela pessoa, mas Deus o chama de louco. Ao ver dos homens, parece que esse homem tem sucesso, ele conseguiu tudo no mundo, mas ao ver de Deus, ele é um louco. Então, hoje à noite, eu tomarei a sua alma. É o dia da morte. Então, esse homem, ele pensou em tudo de como que ele iria viver, mas ele não pensou em Deus. Esse homem mesmo disse, para muitos anos, ele planejou para o futuro, mas naquela mesma noite, ele morre. Sempre quando eu leio essa palavra, eu lembro de meu pai. Meu pai, quando eu tinha 11 anos, ele de repente faleceu, dormindo. Então, naquele dia, ele tinha feito vários trabalhos, ele tinha até assinado o contrato para comprar um carro. Que era antigamente, meu pai deve ter pensado consigo mesmo, nossa, agora eu estou feliz porque eu vou comprar um carro. E naquela noite, ele faleceu. As pessoas não sabem quando e como vão morrer. O Senhor Deus pergunta: o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então você preparou tantas coisas para a sua vida, mas por que não preparou nada para Deus? Ele prepara diversas coisas para si, para viver neste mundo, mas não para se encontrar com Deus. Todas as pessoas precisam viver se preparando para se encontrar com Deus, porque todos devem se encontrar com Deus. Quem crê deve se encontrar com Deus, quem não crê deve se encontrar com Deus também. Até aqueles que nunca pensaram em Deus a vida toda, após a morte, se encontrarão com Deus. As pessoas do mundo, elas preparam tudo para essa vida, mas não para se encontrarem com Deus. Por isso que Deus está dizendo, louco. Deus, ele chama ele de insensato, porque ele vai morrer e se encontrar com Deus. Essa semana, nós estamos reunidos neste local para nos prepararmos para encontrar com Deus. Isso é algo mais importante do que qualquer outro trabalho. Que uma criança nasceu. Todos aqui presentes têm um dia que nasceram. Mas por que nasceram? Para que vocês nasceram? Então, uma pessoa morrer sem se preparar para se encontrar com o seu Deus é uma vida muito triste, é uma vida muito coitada. Nossa vida é curta. Momentos quando nós éramos bebês, aí cresceu e virou uma criança. No tempo da adolescência, chegou o tempo para se casar, vai envelhecendo, e se tornou uma pessoa idosa. E depois? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é o 7? Morreu. Então, onde vocês se incluem aqui? Qual o número que representa vocês? Qual o número de vocês? 3, 4, 5. Mas tudo aqui é muito rápido.
Quando eu paro para pensar, eu lembro da minha infância, mas tudo passou muito rápido. Então precisamos nos lembrar que um dia eu vou morrer e vou me encontrar com Deus. Você se torna um idoso. A pessoa não morre somente porque está velha. Então na semana passada, a irmã de uma irmã da nossa igreja de Brasília, ela faleceu. E a irmã dela vivia aqui em São Paulo. Então um ladrão entrou na casa dela e a matou. Então o ladrão entrou e matou, e depois de alguns dias foi descoberto. Então, a nossa irmã, ela chorando, foi para o aeroporto. Foi de repente, se encontrou com um ladrão. Então nós não sabemos como de repente morreremos. A morte está muito próximo de nós. Qual é o trabalho mais importante que eu preciso fazer enquanto vivo? É me preparar para encontrar com Deus. Na palavra de Salmos diz assim. Que vamos, Salmos capítulo 90, versículo 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho dele é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. A nossa vida dura 70 anos, se formos saudáveis 80, não é? Mas qual é o orgulho da vida dessas pessoas? É somente canseira, enfado? Precisam saber que neste mundo não tem como obter a verdadeira felicidade. Eu vi num livro que se você junta todos os dias, todos os momentos que você era feliz num tempo, só dura 3 meses. Durante os 80 anos de vida que você viveu, somente 3 meses da sua vida foram momentos felizes de verdade. As pessoas pensam, se eu me esforçar algum dia, eu vou ser feliz. A felicidade existe, mas a felicidade não é neste mundo, é em Deus. Então o Senhor Deus, Ele deseja nos permitir essa verdadeira felicidade. Então aqui Ele fala que a nossa vida vai voando. Então assistam isso. Aqui uma criança nasceu. Está voando. Life is short. A vida é curta. Aqui fala que a nossa vida vai voando. Então, a nossa vida é tão curta que vai voando. É verdade. A nossa vida é muito rápida. Então, antes que a nossa vida termine, nós precisamos ganhar essa salvação, que é o dom de Deus. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. O escritor de Salmos, ele diz que a vida da pessoa, ela é somente contada em palmos. Aqui na Bíblia fala, por mais firme que esteja o homem, então quer dizer que o homem, quando ele tem sucesso, ele diz, agora eu tenho tudo, é em vão. Sabem quem escreveu esses salmos? Essa Bíblia, esses salmos foi escrito por Davi. Davi era rei, naquele tempo ele era rei de um país poderoso. Ele sendo rei, por mais firme que ele esteja, é totalmente vaidade. Uma vida sem Deus é uma vida totalmente vaidade. Então nós precisamos encontrar o nosso Criador na Bíblia, antes que nós vamos parar ali. Vamos ler Eclesiastes capítulo 12, versos 7 e 8. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então aqui ele fala, o pó volte à terra, da mesma maneira o Espírito volte a Deus. Não é? O nosso corpo é pó da terra. Então olhem só.
Realmente o corpo do homem é o pó da terra. O corpo do homem, quando morto e enterrado, passando vários anos, ele desaparece, ele é misturado com o solo. Só resta alguns pedaços de ossos. Até aqueles ossos, ao passar do tempo, desaparecem. Então, se nós olharmos em Gênesis, o Senhor Deus, ele disse que fez o homem do pó da terra. Já que nós viemos do pó da terra, quando nós morremos, voltamos para o pó da terra. E o nosso espírito é dado por Deus, é por isso que quando morremos, voltamos para Deus. É por isso que na Coreia, quando nós falamos que alguém morreu, nós falamos que essa pessoa retornou. Quando nós falamos, aquele senhor retornou, quer dizer que ele morreu. Para onde ele retornou? Para Deus. Quer dizer que todos nós, em um momento, iremos voltar para Deus. Então, antes de voltarmos para Deus, nós precisamos lembrar. Quando nós olhamos para este mundo, ao ver do Senhor Deus, todo este mundo é em vão. Aqui tem a marca da Samsung. A Samsung é a maior empresa, a mais famosa da Coreia. É a empresa que mais vende celulares no mundo. E também é a empresa que vende mais televisões no mundo. Então esse é o empresário que é o fundador da Samsung. Então esse empresário, ele tem o mesmo nome que o meu. Então, mas ele fundou a maior empresa da Coreia. E antes de ele morrer, ele deixou no testamento dele diversas perguntas e que foram publicadas em um jornal. Então, durante um longo período de tempo, isso não foi trazido a público, mas ao passar muito tempo, foi publicado no jornal. Então, muitas pessoas tinham dúvidas. São um homem tão rico como ele. Quais perguntas ele deixou quando ele estava prestes a morrer? Muitas pessoas tinham uma certa dúvida. Ele é tão rico, ele conseguiu tudo, mas o que será que ele tinha de curiosidade, de perguntas quando estava para morrer? Será que ele vai nos ensinar como ganharmos muito dinheiro? Mas nesse testamento dele não tinha nada referente a dinheiro, mas tinha o quê? Somente sobre o Espírito, Deus e sobre ele. Então, eu vou mostrar somente algumas perguntas que ele fez. Então, essas são as perguntas que o empresário que fundou a Samsung deixou antes da sua morte. Então, como posso provar a existência de Deus? Dizem, Deus existe, Deus é vivo, mas como posso provar? Não é? Se nós nos encontrarmos com qualquer brasileiro na rua, todos acreditam que Deus existe. Todos creem que Deus está vivo. Mas como podemos crer nisso? Um Deus que é invisível. Então, diz que Deus criou todo esse universo, mas como que podemos saber que Ele mesmo criou? Pode ser que ele foi criado por conta própria. Qual é a evidência que Deus criou? É preciso provas, não é? Então, hoje, nós vamos verificar essas evidências. Então, ele disse, muitas pessoas ensinam na escola sobre a teoria da evolução. Será que o homem também não evoluiu? A Bíblia diz que o homem foi criado, mas muitas pessoas dizem que o homem ele evoluiu. Qual é o certo? Era a dúvida desse empresário. Se Deus disse que ama tanto a humanidade, por que ele permite tanto sofrimento? E todos dizem que essa Bíblia é a palavra de Deus, mas quais são as evidências disso? Esse livro foi escrito pelos homens ou por Deus? Como é que eu posso confirmar isso? As pessoas podem ter dúvidas. Então, será que essa Bíblia é o livro de Deus escrito por Deus? Será que não é um livro escrito por pessoas inteligentes? É uma pergunta muito importante. E depois, dizem que dentro do homem existe o espírito. E o que é espírito? Então, após a morte, diz que o espírito ele vai para o mundo eterno, mas como é que eu posso crer nisso? Isso é verdade? Será que existe o céu e o inferno? Então, ele fez essa pergunta. Na Bíblia diz que é mais difícil o rico entrar no céu do que o camelo passar pela ponta da agulha. Então, quer dizer que o rico é mau? Então, ele era o homem mais rico que tinha. Quer dizer que um homem rico como eu não pode entrar nos céus? Este empresário, ele queria realmente ir para o céu. Então, as pessoas, quando estão prestes a morrer, elas sempre falam em fatos e verdades. As pessoas que viveram a vida toda mentindo, quando estão prestes a morrer, elas contam a verdade. Com dinheiro, este homem podia fazer tudo, mas ele tinha medo de que com todo esse dinheiro ele não poderia entrar no reino dos céus. Como eu posso ir para o céu? Então, até o homem mais rico, vocês precisam saber que ele temeu de ir para o inferno. Ele faz tudo. Muitas pessoas invejam aquela vida e acham que ele tem sucesso, mas frente à morte, qual é o formato dele? Este homem era rico, mas ele está temendo em frente à morte. Na Bíblia diz que é difícil o rico entrar nos céus. Então eu não posso ir para o céu? Ele está fazendo essa pergunta. Então nós podemos ver que a partir deste homem, todas as pessoas elas pensam sobre o céu e o inferno quando estão prestes a morrer. Vocês já pensaram nisso?
Vocês já pensaram alguma vez, será que eu vou para o céu ou para o inferno? Pode ser que vocês ainda acreditam que tem longos anos de vida, é por isso que vocês nunca pensaram nisso. Mas quanto mais próximo da morte, mais você começa a pensar sobre o céu e o inferno. Então será que o fim do mundo virá? Então a resposta está na Bíblia. Através da Bíblia, nós precisamos obter as respostas. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então aqui ele está falando, antes que cheguem os dias da sua velhice, lembra-te do teu Criador. Então, antes que você perca a oportunidade, pense no Deus, o Criador. Então, qual é a vivência, a vida que tem sucesso? Quem é a pessoa que teve o maior sucesso? É a pessoa que descobre o seu Criador antes da sua morte. A pessoa que recebe a salvação verdadeiramente através da Bíblia. Essa pessoa é a vida mais bem-sucedida. Então, vocês estão passando por tempos muito importantes. Todos vocês estão perante a palavra do Deus Criador. Nós agora estamos aprendendo a palavra do Criador que os fez. Vocês estão fazendo o trabalho mais importante. Vocês vieram muito bem hoje. A Bíblia se refere desse jeito a Deus. Os homens, eles sempre pensam em Deus com as coisas que ouviram na infância, o que imagina e coisas dos afins. Não é conhecer Deus através da Bíblia, mas é conhecer Deus sobre o que os outros dizem. Então não tem como conhecer exatamente quem é Deus. Então muitos pensam que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas em lugar algum da Bíblia fala sobre isso. Então as pessoas elas falam, dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus e pensam que é assim. Tem algumas outras pessoas que pensam que Adão e Eva comeram maçã no Jardim do Éden. Comeram maçã? Na Bíblia não aparece em lugar nenhum dizendo que eles comeram uma maçã. Mas por que as pessoas pensam nisso? Porque elas nunca estudaram. Elas só conhecem pelo que os outros dizem. Então, antes de eu vir para o Brasil, muitos diziam, você vai morrer se você for para o Brasil. Lá é um lugar onde no meio da rua o outro saca a arma e mata o outro. E eu olhando pela internet no jornal coreano, eu vi só coisas horripilantes sobre o Brasil. Então ele aparece, em São Paulo teve trocas de tiro, a polícia atirou em alguém e morreu, não sei o quê. Só aparece sobre morte. Então, mas chegando aqui eu vi que tem lugares bem mais seguros do que toda essa história. Então, eu achei que teria muitas pessoas maldosas, pessoas realmente malvadas, mas tem muito mais pessoas gentis e boas do que gente malvada. Se você somente escuta o que os outros têm a dizer, só assiste no jornal, você pensa que o Brasil é um lugar muito ruim. Mas quando você vem, você mesmo, você consegue saber. Você precisa vir e verificar e falar, o Brasil é assim. Senhor Deus é a mesma coisa. Sobre pelo que as pessoas dizem, você não tem como saber quem é Deus. Então, a Bíblia é o livro de Deus, é por isso que ele explica exatamente quem é Deus. Ele diz, Deus é Espírito. Ele fala, o Senhor Deus, ele não tem carne nem osso. Já que Deus não tem carne, ele não é visível aos olhos. Mesmo que eu não enxergue com meus olhos, Deus, ele existe como Espírito. Nós precisamos conhecer a Deus conforme a Bíblia para conhecermos de forma exata. Então não pensem em Deus que vocês ouviram, em Deus que vocês imaginam, mas o Deus que aparece na Bíblia. Então, a partir de agora é muito importante, vamos nos alongar um pouco. Podem repetir, podem imitar comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Vira à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Vira à direita. 1, 2, 3, 4, 5. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. Atrás. Então, não é porque o dia está frio que vocês estão sonolentos, não é? Precisa prestar atenção a partir de agora. Deus é invisível. Então, como conhecer o Deus invisível? Como posso conhecer o Deus invisível? Não é porque eu não enxergo que não existe. Eu não enxergo o ar, mas ele existe. Eu não vejo o amor da mãe, mas ela existe. Eu não enxergo o Covid-19, mas ele existe.
Então, mas Deus é invisível, mas ele existe. Por isso tem 5 maneiras para nós conhecermos o Deus invisível. Primeiro, através da Bíblia. Esta Bíblia é a palavra de Deus. Porque através da Bíblia podemos conhecer a Deus. Segundo, o espírito do homem é a imagem de Deus. Já que o espírito é a imagem de Deus, nós podemos conhecer quem é Deus através desse espírito. Porque Deus colocou o seu espírito dentro dos homens. O universo é a obra-prima criada por Deus. Quando nós olhamos para essas lindas flores, nós podemos saber quão talentoso é o Criador disso. Da mesma maneira, vendo toda a criação feita por Deus, podemos conhecer quem é Deus. E através da história humana, nós podemos conhecer que a história de Deus é viva. A história da humanidade é o plano de Deus. E Israel é o povo de Deus. Através disso, nós podemos conhecer a Deus de forma exata. Então, a Bíblia é a história da humanidade vista por Deus. Não é a história da humanidade vista pelo homem, mas é vista por Deus. É por isso que amanhã nós iremos estudar um pouco sobre a história da humanidade. E não está escrito somente o amor, a história da humanidade, mas ele mostra quanto o Senhor Deus ele amou a humanidade. Nós iremos aprender sobre esse amor de Deus para com o homem. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, esta Bíblia não é um livro escrito pelo pensamento do homem. Os livros que existem no mundo, todos foram escritos pelo pensamento do homem. Mas a Bíblia não é escrita pelo pensamento do homem. Quer dizer que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer que receberam de Deus. Então nós podemos saber que a Bíblia foi escrita pelo homem, mas o conteúdo foi dado por Deus. Não é escrito pelo seu próprio pensamento. É por isso que esse livro, em nenhuma hipótese, foi mudada. Os livros deste mundo, eles mudam, não é? Passa o tempo, surgem novas edições. Já que o livro não está completo, vai surgindo novas ideias, novos conhecimentos, então o livro vai mudando. Mas a Bíblia, escrita 3.500 anos atrás, jamais mudou até os dias de hoje. E jamais esteve errada. É um livro completo e perfeito. Por quê? É o livro de Deus. Então, nós estudamos o livro de Deus. Isaías capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor, e lede, nenhuma dessas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Então aqui ele se refere à Bíblia como o livro do Senhor. E são palavras que saíram da boca de Deus. Aqui está escrito que a Bíblia é o livro de Deus e é proferida pela boca de Deus. É por isso que quando nós olhamos em vários lugares da Bíblia, podemos ver que não foi o homem que escreveu as palavras da Bíblia, mas a palavra de Deus veio até aquele homem. Jeremias, ele escreveu o livro de Jeremias, mas ele não escreveu o seu pensamento ali. A palavra aqui do Senhor veio a Jeremias. Quer dizer que a palavra chegou a Jeremias. Assim disse o Senhor Deus de Israel. Então aqui ele fala que Deus disse. Então o que Deus disse? Escreve num livro. Quer dizer que veio a palavra de Deus para aquela pessoa. É por isso que esse livro não foi escrito pelo pensamento do homem, mas são palavras que vieram de Deus e ele escreveu. Que a Bíblia não é um livro dos homens, mas é livro de Deus. É por isso que quando nós estivermos lendo a Bíblia, nós precisamos pensar, esta é a palavra que Deus está dizendo para mim. Então na Bíblia aparece mais de 3.000 vezes, Deus disse ou disse Deus. Então está cheio dessa mesma expressão, disse Deus, disse Deus. Então, do Gênesis até o Apocalipse ser finalizado, demorou 1.600 anos.
Então, prazo de 1.500 anos para finalizar o Antigo Testamento e 100 anos para terminar o Novo Testamento. 39 Antigo Testamento mais 27 Novo Testamento. Total de 66 livros. Então, cerca de 40 pessoas escreveram na Bíblia. Quer dizer que a partir de Moisés, que começou com Gênesis, até João, que era apóstolo do Senhor Jesus. Então, de Moisés a João, por volta de 40 pessoas. Durante 1.600 anos. Então pensem, durante 1.600 anos, 40 pessoas escreveram. Eles não se encontraram, eles vivem em épocas diferentes. E o lugar onde essa Bíblia foi registrada foi em lugares variados. Jerusalém, Samaria, Roma. Em vários lugares, em várias épocas diferentes e várias pessoas diferentes escreveram. Várias pessoas, várias épocas diferentes, mas é como se fosse escrita por uma única pessoa. Como pode ser? Muitas pessoas escreveram, mas a palavra foi dada somente por um único autor. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Então, eu olhando para a casa dos irmãos aqui no Brasil, mesmo que eles não tenham outros livros, eles têm a Bíblia. Até aqueles que não acreditam em Deus, nem frequentam a igreja, eles têm uma Bíblia em casa. Bíblia é diferente dos livros escritos pelos homens. Top 10 livros mais vendidos no mundo. Número 1, Bíblia. A Bíblia já foi traduzida para quase mais de 3.000 idiomas diferentes. Então eu fui para a Amazônia um tempo atrás, eu encontrei com um missionário. Então ele fazia um trabalho que mensalmente ele ia para uma tribo indígena para poder evangelizar. Eu perguntei para ele, eles usam português? Ele disse não. Se usar português, você não conversa com eles. Tem uma língua, uma linguagem que somente aquela tribo usa. Mas eles também têm a Bíblia, então? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem. Eles têm o Novo Testamento. Porque tendo somente o Novo Testamento é possível pregar. Então é uma tribo composta somente por algumas centenas de pessoas, mas eles também possuem a Bíblia que eles podem ler. Então, se nós ajuntarmos todos esses idiomas, nós podemos ver que a Bíblia já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas diferentes. Onde já se viu um livro no mundo ser traduzido em tantos idiomas diferentes? Mesmo sendo famoso, mesmo sendo um livro muito vendido no mundo, não é traduzido para mais de 100 idiomas diferentes. Então, somente a Bíblia que foi traduzida para mais de 3.000 idiomas diferentes. Então, por que será que todas essas pessoas elas traduziram essa Bíblia para várias línguas diferentes? Por quê? Porque é necessário, todos devem aprender. Outros livros eu posso aprender ou não, mas a Bíblia você deve aprender. É a palavra de Deus, é a palavra do Criador que me fez. E também porque através dessa Bíblia eu posso receber a salvação. Então muitas pessoas duvidavam, desconfiavam. Muitos desconfiavam dizendo, será que essa Bíblia que eu tenho agora, na atualidade, é o mesmo que foi escrita há 1.500 anos atrás, 3.000 anos atrás? Será que passando esses milênios, será que a Bíblia não foi trocada, não foi mudada? Algumas pessoas pensavam, essa Bíblia ela já foi alterada tantas vezes que deve ser diferente da original. Então, mas uma Bíblia de 2.200 anos atrás foi descoberta nessa caverna. Então, antes mesmo do Novo Testamento ser escrito, as escrituras do Antigo Testamento foram descobertas aqui. Então, um jovem pastor de ovelhas, ele perdeu a sua ovelha, ele jogou uma pedra dentro de uma caverna para ver se a ovelha estava lá dentro. Mas de repente ele ouviu o som de um vaso quebrar. Então começou a pensar, por que dentro de uma caverna tão profunda tem um vaso ali dentro? Então, entrando naquela caverna, ele viu realmente pergaminhos feitos com a pele de ovelhas, de cordeiros, que foram escritos de cabra. Então o pergaminho é desse jeito. E os arqueólogos, estudiosos da Bíblia, eles foram pesquisar todas essas palavras. E ao investigarem, descobriram uma verdade impressionante. A Bíblia que eu tenho agora com essa é igual. A Bíblia não foi mudada. Então vejam só. E difícil acesso guardado. A descoberta mais importante da arqueologia bíblica em 60 anos foi divulgada esta semana em Israel e comemorada no mundo inteiro. Bom, depois de anos de escavações, pesquisadores encontraram novos fragmentos dos chamados manuscritos do Mar Morto, pergaminhos de mais de 2.000 anos, com trechos do Antigo Testamento da Bíblia.
Na vastidão do deserto da Judéia, a caverna de 80 metros de profundidade e difícil acesso guardava o que os arqueólogos tanto procuravam: fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, a versão mais antiga do texto bíblico. Baldes com toneladas de terra e pedras passaram pelas peneiras. Os novos pergaminhos estão todos escritos em grego. A única palavra em hebraico é Deus. Os textos pertencem aos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte dos últimos 12 livros do Antigo Testamento, os chamados profetas menores. Arqueólogos israelenses fizeram uma varredura em 500 cavernas do deserto da Judéia. As escavações, que começaram há 4 anos, fazem parte de uma força-tarefa. O objetivo é encontrar as antiguidades antes dos saqueadores e, assim, impedir que eles façam buscas clandestinas para vender as peças no mercado ilegal. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados pela primeira vez em 1947 por beduínos. Anos depois, em 1961, uma equipe de arqueólogos localizou novos pergaminhos. Desde então, nenhum outro texto havia sido descoberto. Os manuscritos é o Museu de Israel em Jerusalém. Lá estão os pergaminhos encontrados anteriormente, mas só uma parte fica exposta aos visitantes. O restante é guardado em cofres. Cavernas que contêm manuscritos. São cerca de 2.000 cavernas nessa vizinhança. 11 delas contêm pergaminhos. Entre eles estão os livros da Bíblia, como conhecemos, exceto o de Esther. Essa é uma incrível descoberta. Eles estão em hebraico, quando supostamente deveriam estar em aramaico, que é o Velho Testamento que usamos hoje. Eles têm palavras precisamente soletradas. E o livro de Isaías que eles têm é o mesmo que eu e você temos hoje. Atrás de mim, você pode ver no alto. Estamos na... Por isso que agora ninguém pode dizer, no meio de todo esse processo a Bíblia foi alterada. Porque a Bíblia, do jeito que ela foi registrada, ela se mantém. Então quer dizer que o Senhor Deus, Ele mesmo protegeu a sua palavra. Vamos ler. 1, 2. A Bíblia não foi corrigida. A Bíblia não foi corrigida. Então, jamais foi corrigida. A Bíblia começa assim. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Todos juntos, 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. No princípio ele se refere lá no início. Quer dizer que antes de existir o sol, a lua, as estrelas, lá no início. Não tinha o sol, não tinha a terra, somente tinha Deus. Não havia nada, mas Deus criou. Não tinha nada, mas Deus fez a existência. Então, os céus e a terra. Os céus, ele se refere ao céu que nós temos o sol, a lua, as estrelas, todo o universo. Todas as estrelas, tudo no universo. E a terra, onde que nós estamos. É por isso que o universo e o planeta Terra se iniciaram pela palavra de Deus. Então, como o universo é tão grande, hoje em dia ainda eles não sabem se o universo tem fim ou não vai ter fim. Este universo, ele, que parece que não tem fim, foi criado por Deus. Então, o Senhor Deus é aquele que ele governa sobre todo o universo. É o senhorio extraordinário. Então, Deus que criou todo esse universo, ele está olhando para uma única pessoa. Eu. Durante 6 dias o Senhor Deus ele criou. Então, mas aqui nós podemos ver uma ordem bem complexa. Primeiramente, de forma sistemática, Deus criou o céu e ele dividiu o dia e noite. Após fazer a luz, o Senhor Deus, no 4º dia, ele fez o sol, a lua e as estrelas. Então, nós podemos ver que eles formam o quê? Pares, o 1º dia e o 4º dia. Então, no 2º dia, o Senhor Deus, ele fez o que? A separação das águas do firmamento, sobre e abaixo do firmamento. E no 5º dia, Deus fez as aves para sobrevoarem os céus e os peixes para estarem nadando nas águas. Primeiro, Deus, ele cria um espaço e preenche de vida depois. Podemos ver que o 2º e o 5º dia formam pares.
Terceiro dia, Deus ele fez as plantas para crescerem, as árvores frutíferas. E o Senhor Deus ele fez os animais e os homens que podem comer desse fruto. E é por isso que o terceiro e o sexto dia eles formam pares. Podemos dizer que Deus primeiramente ele criou o espaço e depois a existência, a vida para aquele espaço. Nós podemos saber que Deus ele não cria em qualquer ordem aleatória, mas ele cria de forma bem sistemática. Então, porque isso é sabedoria de Deus. E uma coisa que nós olhamos em Gênesis capítulo 1, aparece uma palavra repetida várias vezes. Conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Essa expressão, conforme a sua espécie, aparece 10 vezes no Gênesis. Então aparece conforme a sua espécie, conforme a sua espécie, conforme a sua espécie. Por que o Senhor Deus ele reutiliza essa mesma expressão toda hora? Então Deus já está dizendo antecipadamente que a evolução está errada. A teoria da evolução é de que de um único ser, um único composto, toda a vida surgiu. De um ser que tinha vida, saiu o cachorro, saiu a ave, saiu a pessoa, saiu aquilo. Então Deus já soube que o homem iria inventar algo chamado teoria da evolução. É por isso que antecipadamente ele já disse, conforme a sua espécie, criou conforme a sua espécie. Então, se nós pensarmos só um pouco sobre a teoria da evolução, podemos ver que isso realmente é inconfiável. O que é certo na hora de falarmos sobre a evolução? É a teoria da evolução ou é a lei da evolução? Teoria ou a lei? É uma teoria ou é uma lei? O que é o certo aqui? Ela é uma teoria. A evolução, ela vem de uma teoria, de uma ideia de uma pessoa. Algo que é comprovado pela ciência, pela prova empírica, nós podemos dizer que é lei. Mas algo que não é confirmado em fato, é teoria. Nós estudamos sobre a teoria da evolução na escola e podemos pensar que é um fato, mas ela jamais foi comprovada pela ciência. Os evolucionistas, eles dizem que séries de matérias inorgânicas que não têm vida, de repente fez vida e ali saiu. Isso não faz sentido algum. Como uma matéria inorgânica sem vida pode dar vida? Então isso é impossível, não faz sentido. Mas o que as pessoas que acreditam na teoria da evolução dizem? Ah, pode ser que por acaso isso tenha acontecido por coincidência. Então, vamos pensar, na teoria o cachorro ele evoluiu num macaco. Então quer dizer que passou não sei quantos milhões de anos e evoluiu de um cachorro para um macaco. Então cadê os fósseis que mostram o meio desse processo, o fóssil daquele animal que estava no meio, antes do cachorro e depois o macaco? Tem os fósseis de cachorro, obviamente, tem fósseis de macaco. Mas se ele evoluiu durante tantos anos, cadê aquele fóssil que representa o meio deles? Nunca foi descoberto um fóssil que mostra o meio. Deus, ele nunca criou um ser assim. Deus criou cachorro como cachorro, macaco como macaco, todos separados. Então o manancial da vida está em Deus. Então nós podemos ver que a ciência evoluiu tanto, mas a ciência não consegue criar uma formiga. O homem não pode criar vida. Porque a origem da vida está em Deus. Salmos, capítulo 36, verso 9. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então, porque a vida está em Deus. Toda a vida se origina de Deus. A vida é algo realmente muito... Olha só isso. Isso é semente. Mas olhando assim pela aparência, eu não sei se isso é areia, terra, semente. Mas dentro da semente existe algo chamado vida. Essa coisa tão pequena, nada bom de se ver, tem vida. O homem não pode introduzir vida ali dentro. Ali dentro tem vida. São coisas que realmente fúteis. Mas quando nós damos água, colocamos sobre o solo, plantamos, damos água, pode surgir flores lindas como essa. Aquela coisa preta, pequena, feia, mas é uma semente que tem uma flor linda ali dentro. O Senhor Deus, ele não somente fez uma aparência linda, mas ele colocou o cheiro, o aroma. Cheiro, aroma. Então ela tem cheiro, ela tem o perfume dela. Você colocou o que mais? A cor. Vermelho, amarelo, rosa.
Então o Senhor Deus, ele colocou cada cor bonita ali dentro. Como que o homem pode fazer assim? Dentro de uma semente tão pequena, pode como colocar uma aparência tão linda, uma cor tão bela e aroma? Isso é obra-prima de Deus. Então olhem só isso. Então eles filmaram o florescer da vida. Real. São cenas reais. Olhem só isso, olhem só isso. Todas têm cores diferentes, formatos diferentes, cheiros diferentes. Só de olharmos para essa flor, nós podemos dizer: ah, o Deus Criador existe. É por isso que na Bíblia disse que mais do que toda a riqueza que Salomão tem, é mais bela uma tulipa no campo. Então, mais do que toda a riqueza que o Salomão tinha, é mais belo essa beleza que Deus permitiu para aquela flor. Quem já imaginou uma semente tão pequena, minúscula daquele jeito, ia se tornar uma flor tão linda como uma rosa? Então, quando nós formos para o céu, como a semente da rosa, ela pode crescer e se tornar uma rosa, nós nos tornaremos assim. Todos aqui são sementes. Tem uma semente que é pequena, tem uma semente que é um pouquinho maior, tem uma semente que é um pouco mais escura, outra mais clara. Mas não existe entre sementes a mais bonita ou a mais bela, a mais feia. Mas todas, quando forem para o céu, se tornam rosas. Então, o Senhor Deus, ele está nos ensinando isso através das flores. Então, nós podemos aprender através das flores, mas também através dos animais. Jó 12, versículo 7. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará. Aí as aves dos céus também te farão saber. Se nós olharmos para todos os animais do mundo, nós podemos ver que também são criações de Deus. Vamos ver uma delas. Os ovos dos ninhos. Consegue encontrar tartarugas marinhas? Consegue encontrar o Aqui é a caminho de volta tartaruga para o do lugar em que oceano, nasceram? do mar. Elas são animais migratórios. Seguem correntes de água percorrendo mais de 100 km por dia. Devido à sua forma aerodinâmica e aos pés que funcionam como remos, as tartarugas marinhas conseguem chegar a 25 km por hora. A cada 5 horas, elas emergem para respirar, já que não têm brânquias, mas pulmões, e vão à praia para depositar seus ovos. Todos os anos, as tartarugas fêmeas voltam à praia onde nasceram, fazem um grande buraco e colocam nele centenas de ovos. Logo em seguida, elas desaparecem no mar. Depois de algumas semanas, os filhotes nascem e, sozinhos, correm para o mar, guiados pela luz do sol ou da lua refletida na água. O retorno ao local de nascimento é chamado pelos cientistas de Natal Homing. Mas como as tartarugas do mar encontram a praia natal a milhares de quilômetros de distância? Os pesquisadores descobriram que elas se orientam pelo campo magnético da Terra. Um longo estudo na costa leste da Flórida mostrou como as tartarugas cabeçudas mudaram os locais de nidificação à medida que o campo magnético da Terra mudou. É como se o campo magnético fosse uma espécie de GPS. Então as praias são um lugar seguro para os filhotes? Então, vocês entenderam o que era isso?
As tartarugas filhotes, elas saem daquela praia e vão para longe no oceano e depois retornam para aquela praia onde nasceram. Isso é possível? Aquele oceano tão vasto que realmente não tem nem caminho. Elas vão, se aventuram, mas na hora de terem os seus filhotes, elas voltam esses centenas ou milhares de quilômetros para a praia. Então, os cientistas viram que através desse campo magnético, a influência que causa nas tartarugas, elas conseguem descobrir o caminho da casa delas. É como se tivesse um navegador, um GPS dentro delas. Isso é inexplicável através da teoria da evolução. Dizer que pela teoria da evolução ele foi se evoluindo de pouquinho em pouquinho e criou esse costume, está errado. Desde o início, o Senhor Deus ele colocou a bússola, o GPS em cada um. Mesmo estando lá longe no mar, na hora de ter os seus filhotes. Isso pode acontecer por acaso? Mas quando olhamos isso, podemos dizer, Deus existe. Existe o Criador que fez essas tartarugas marinhas. Então pergunta agora a elas, te responderão. Então nós não temos tempo, mas aqui tem um formigueiro, eu vou explicar para vocês. Isso parece um amontoado de terra, mas isso é o quê? Um formigueiro. No Brasil tem muito disso. Mas esse montão de terra não é um amontoado de terra qualquer que se juntou ali, mas lá tem um sistema de ventilação, lá tem quartos separados para cada serviço. E os formigueiros eles são construídos de forma onde, quando for de tarde, uma maneira para ele evitar o sol, e quando for de noite, a parte que vai escurecer depois, realmente ele precisa receber a maior quantidade de calor possível e reter. É por isso que eles mantêm a temperatura fazendo essas paredes da casa deles. Eles fazem um ar circular, que o ar venoso saia para fora e esse ar novo, oxigenado, entre por baixo. Ninguém deu a arquitetura para eles, o plano da construção. Eles mesmos constroem assim. Deus deu a sabedoria a eles. Aqui tem muitas casas. Tem muitas casas, não é? Dentre muitas casas que aqui existem, existe alguma casa que não foi criada por alguém, que não foi criada por alguém, surgiu do nada? Existe alguma casa que formou do nada ali? Não tem. Todas essas casas, essas muitas casas que estão aqui, foi construída por alguém. Não existe casa que se constrói sozinho. Mesmo que seja uma casa tão pequena, nada boa de se ver, é construída por alguém. E isso aqui? Isso aqui alguém construiu ou ele do nada apareceu ali? Irmão, qual é o seu nome? Altair. Altair? Altair, irmão Altair. Quem fez ou si mesmo construir? Alguém fez. Sério? Aonde já se viu alguém construir uma casa ali no meio daquilo ali? Quem constrói uma casinha ali, uma cabana ali, se não tem nem como sair para fora? Será que ele não surgiu ali sozinho? Porque pode ser que o vento soprou e trouxe tábuas, telhas e de repente foi juntando e formou a casa, não é? Claro, alguém construiu isso. Como que essa cabana pode surgir sozinha ali? Mesmo parecendo inútil, foi construída por alguém. Pessoal, até essas casas foram construídas por alguém. Então, não faz sentido alguém ter construído todo esse universo que nós moramos? Até a casa do cachorro é construída por alguém, não pode surgir sozinho. Hebreus capítulo 3, versículo 4. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Toda casa é edificada por alguém. É por isso que o que edificou todas as coisas, a criação, é Deus. Quem me criou foi Deus. Mas eu fui criado pelo meu pai e minha mãe. Foi o papai e a mamãe que me fizeram? Se meus pais me criaram, eles teriam criado eu um pouco mais alto. Eles tinham me criado com uma visão melhor. Eles teriam feito eu com um rosto bem mais bonito. O pai e a mãe não tem como criar o filho. De repente nasceu, é um menino. Hoje em dia nós temos a ultrassonografia, podemos ver se é um menino, é uma menina, mas eu só olhando para minha barriga, eu sei quem é.
Menino ou menina? O Senhor Deus me criou dentro da barriga de minha mãe. Pai e a mãe olharam um pro outro e falaram, dessa vez vamos fazer um menino. Foi assim? A segunda vai ser uma filha. Quero que o QI dela seja em torno de 170. Esse menino ele vai ter que jogar igual o Neymar, ou melhor ainda. Não tem como ser assim. Então foi Deus que fez. Tudo é criado por Deus. O planeta, a casa do homem, onde nós moramos. Como toda casa é edificada por alguém, a terra onde nós moramos é edificada por Deus. Então, Jó foi escrito há 3.000 anos atrás. Jó 28, versículo 5. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. Uma palavra de 3.500 anos atrás está falando algo muito estranho. Então aqui ele fala, da terra procede o pão, o alimento. Está certo. Mas por baixo é revolvida como por fogo. Aqui está falando que tem fogo embaixo da terra. Esse fogo não está quieto, ele está falando que é revolvida como por fogo. Você consegue entender isso há 3.500 anos atrás, se alguém falar isso? É por isso que muitas pessoas pensavam, essa Bíblia aqui está errada. Se você cavar ali no chão, você vai achar uma nascente, vai achar água. Como pode sair fogo da terra? Aqui, sobre a terra, nós temos o pão, nós temos alimentos que nós podemos criar. Então, mas os cientistas eles investigaram o que havia debaixo do solo. Então, lá nas profundezas da Terra eles viram 600 quilômetros, 2.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, 6.000 quilômetros. Então, eles dizem que o núcleo passa de 5.000 graus Celsius. Então, dentro da Terra tem um fogo tão quente. Quer dizer que a palavra de Deus era verdadeira. É por isso que essa palavra, se não for o Criador, não tem como ser verdade. Isso é uma verdade que somente os cientistas descobriram chegando na nossa época. Ele fala que o que é revolvida como por fogo. E na realidade eles descobriram que esse fogo ele fica se girando, ele fica revolvido ali dentro. Então foi Deus que fez assim. Por que o Senhor Deus fez com que o fogo ele movesse debaixo da terra? Porque com o movimento do magma nós podemos criar algo chamado campo eletromagnético. O campo eletromagnético ele faz o serviço de formar uma camada de proteção onde ele evita a maioria dos raios solares realmente danosos a nós. Então o Senhor Deus ele criou o planeta Terra para ser uma terra habitável. Se não tiver esse campo eletromagnético, toda essa terra ele vai ser queimada e desaparecer. Então, olhem só isso. Que vimos quando falamos sobre eletricidade. Sendo assim, o centro da Terra ordena os elétrons, gerando um enorme campo magnético, fazendo com que a Terra pareça um grande imã, fazendo com que os elétrons circulem do sul para o norte. Este campo magnético funciona como uma outra barreira contra partículas com grandes cargas elétricas vindas do Sol. Quando estas partículas entram no campo magnético da Terra, são conduzidas para o norte ou sul, dependendo do seu posicionamento. O mais incrível é que podemos ver este fenômeno. São chamados. Então aqui todas as ondas solares são impedidas. Se os raios solares, essa onda solar, ela chegasse e batesse diretamente com a Terra, ia queimar tudo. Da mesma maneira como na casa tem paredes, tem telhado que protege do sol, o Senhor Deus ele está protegendo a Terra. Quer dizer que pela graça de Deus, vocês e eu estamos vivendo tão em segurança assim. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Vamos ler. Todos juntos, 1, 2. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então o Senhor Deus ele não criou uma terra inútil, vazia, mas criou uma terra para que ela pudesse ser habitada. Então, o Senhor Deus ele criou esse planeta Terra tão bom para se viver. Então, as pessoas para poderem viver no planeta Terra precisam de mais de 200.000 condições cumpridas. 200.000 condições. É necessário 200.000 pré-requisitos cumpridos
para que o homem possa viver na terra. Então isso é algo incrível. O número de condições para os humanos viverem na Terra, 200.000 condições. Então, por fim, vamos ver isso e vamos terminar. Então, é a palavra de Jó, 3.500 anos atrás. Capítulo 36, versículo 30 e 31. Deus fez o quê? O relâmpago. O Senhor Deus, ele fez o relâmpago e as tempestades para dar o quê? O alimento e a abundância para nós. As pessoas não conseguiam entender. Quando começa a trovejar, tem que ficar com medo, não é? Mas como assim isso dá alimento para nós? Mas na nossa época foi descoberto que isso é verdade. O que acontece se não relampejar ali fora? Todas as plantas da terra, elas vão secar e morrer porque elas não receberam o nutriente necessário. Então, eu não sei se vocês lembram, mas há 3 anos atrás eu vim de Brasília até São Paulo dirigindo. Então, enquanto eu dirigia, o percurso todo, na direita ou na esquerda, era tudo cheio de plantações. E mesmo não sendo plantações, tem árvores, plantas silvestres ali crescendo. Quem alimenta essas plantas? São os relâmpagos e as chuvas. Então, o ar é composto por 78% de nitrogênio. Tem tanto nitrogênio. Nitrogênio ele não dissolve na água. Mas no momento que cai o relâmpago ou troveja, o nitrogênio ele muda a sua composição e ele pode ser dissolvido na água. Quer dizer que através desse relâmpago, esse nitrogênio meio que derrete, perde essa composição e ele cai como se fosse a chuva, junto da chuva e cai no solo. Então antes era somente nitrogênio encontrado no ar, mas após o relâmpago ele se torna um ácido nítrico. E isso serve como um enorme adubo para as plantas. É por isso que as chuvas que caem no meio da tempestade não são somente água caindo do céu, são alimentações, são nutrientes para as plantas. Se vocês têm vasos de plantas em casa, em vez de vocês darem água da torneira, quando começar a chover trovejando, vocês precisam levar ela para fora. Porque são maiores nutrientes para elas, porque as plantas elas se nutrem, os animais comem disso e se nutrem, os homens eles comem de ambos e podem se nutrir também. Quando troveja, qual é o som do relâmpago? É o som da comida descendo. Então, o que vocês precisam fazer quando começa a trovejar? Obrigado, Deus! Sempre que trovejar, vocês precisam falar, obrigado, Deus, obrigado pela comida de hoje. Olhem só, aqui no meio da rocha, essa árvore ela está enraizada. Ali não tem nutrientes para ela. Mas essa árvore está ali centenas de anos nessa rocha, enficada ali. Como? Por conta da chuva, da tempestade. Aqui também. Quem vai subir ali no meio desse penhasco ali e dar nutrientes para ela? Quem alimenta todas essas plantas ali? Deus. Vocês se alimentam disso, não é? Delicioso, né? Nós comemos disso. Isso pode ser criado pelo homem. O homem cria essas coisas. O queijo também vem do leite da vaca, da cabra. Guaraná é feito na fábrica. Mas e o fruto dela? O fruto do guaraná, nem um só sequer você pode criar. Então, churrasco, a linguiça, a carne, o homem não pode criar. O feijão pode ser criado pelo homem? O homem não pode criar o feijão. Então, quem é que nos dá essas coisas? Todos os dias nós comemos disso. Mas o homem não pode criar. É Deus que dá. Enquanto vocês comem essas coisas, vocês agradecem a Deus, tá? Vocês agradecem, oram diante do Senhor Deus antes de comerem? Obrigatório, é lógico que vocês devem orar. Que o homem não pode criar essas coisas. Olhem só, tantas coisas deliciosas. Manga, pão, vinagrete, água. Água é criada pelo homem. O homem não consegue criar água, não consegue criar pão, não consegue fazer vinagrete, manga. Eu vou contar um segredo impressionante para vocês. Tudo que o homem ele come para digerir não é criado por ele. Todas as coisas que o homem come, nada pode ser preparado por ele. Me digam algo que o homem criou e é comestível. Não tem, não existe. Tudo que entra pela boca do homem é dado por Deus. Então, nós sempre vivemos até hoje através das coisas que Deus nos deu. Mas isso aqui é feito na padaria, é feito pelo homem. E os ingredientes? É dado por Deus. Então, se pensarmos nisso, é graças a Deus. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus
e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nelas há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então o Senhor Deus, ele não somente fez, mas ele guarda. Quer dizer que Deus, ele me criou e ele me preserva até hoje para que eu possa viver. Eu preciso conhecer esse Senhor Deus através da Bíblia. O objetivo do Senhor Deus ter me criado é para me salvar. Eu espero que todos vocês possam ouvir a palavra até o fim e recebam a salvação. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para aprender, ter nos permitido a oportunidade para aprendermos a sua palavra hoje. Nós aprendemos que o Senhor Deus criou todas as coisas e guarda todas as coisas. Senhor, hoje nós descobrimos que todas as coisas são obras-primas do Senhor. Nós fomos criados pelo Senhor. Senhor, todos aqui presentes estão cabisbaixo, orando diante do Senhor Deus, que o Senhor possa preservar, guardar a todos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.